Olá, você que nos assiste. Eu sou o professor Orivaldo de Souza Ataíde Júnior, sou professor de Geografia do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, campus Petrolina, e nós estamos aqui com o propósito de apresentar para vocês um programa que vai falar a respeito do mestrado profissional em Filosofia, o Profifilo. Esse protótipo de programa, ele é um projeto de uma disciplina chamada Materiais Didáticos. E através dessa disciplina, nós queremos apresentar o programa do Profifilo para o público em geral, principalmente para o nosso público-alvo, que é o professor de filosofia da rede pública e da rede privada. E nós temos aqui um convidado muito especial, certo? Professor que faz parte do programa do Profifilo, é professor do Instituto Federal, professor doutor Sebastião Francisco de Almeida Filho, graduado em Filosofia pela Universidade Federal de Pernambuco em 2002, mestre em Filosofia pela Universidade Federal de Pernambuco em 2009, doutor em Letras pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte em 2023. Ele é professor do ensino básico, técnico e tecnológico do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, campus Petrolina, IF Sertão, e atualmente atua nas áreas de ensino de filosofia e relação entre filosofia e literatura. Professor, bom dia. Bom dia. Inicialmente, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu gostaria inicialmente que o senhor falasse a respeito do programa do Profifilo e um pouco a respeito de sua vida acadêmica, principalmente nesses últimos anos. Vamos lá, né? Primeiramente, né, para falar sobre o programa, não sei nem se eu seria a melhor pessoa para falar, né? Então, assim, eu entrei no programa logo que eu terminei meu doutorado, mas foi agora, né, nos últimos 6 meses, 8 meses, né? Eu terminei no meados de 2023. Então, tem uma turma que já vem trabalhando com o programa já um tempo antes, no caso o professor Gabriel, talvez a melhor pessoa para falar sobre o programa, mas dentro das minhas limitações eu vou tentar atender aí a solicitação de vocês. Mas bem, o mestrado profissional em filosofia, né, o Profifilo, ele está ligado a um programa maior, né, a CAPES, né, que faz o financiamento de bolsas, e o programa de mestrado profissional de educação básica, né? Então é um programa federal, né, de abrangência federal, e o nosso núcleo aqui, a gente tem 3 núcleos aqui em Pernambuco. A gente tem o Instituto Federal do Sertão Pernambucano, tem o Instituto Federal de Pernambuco, né, o IFPE, e tem a Universidade Federal de Pernambuco, né? São 3 núcleos aqui em Pernambuco. E ele é voltado justamente para a formação profissional, né, um mestrado profissional, que o foco realmente é na produção, na pesquisa direcionada ao ensino de filosofia, né, e a prática pedagógica em filosofia, direcionado também aos professores da rede pública e básica, que de algum modo já lecionam a disciplina de filosofia, mas não tem ainda formação na área. Então ele visa tanto dar essa capacitação de estrito sensu, né? Então aprofundar a formação desses professores, no sentido de você ter, né, realmente um processo de aprofundamento científico, metodológico, quanto compreender o modus operandi da filosofia. Professor, muitos professores, eles não tiveram ainda a oportunidade de se capacitar. Então, muitos professores são apenas graduados. Qual a importância para um professor ter um título de mestre? Eu acho que ensino e pesquisa, né, tem que andar juntos. Isso é quase uma obviedade, é um truísmo, né? Então, assim, o professor também é um pesquisador. Então, a gente tem que estar sempre, quem trabalha com conhecimento tem que estar se aprofundando. Então, a importância de eu ter um mestrado vai nesse sentido, né? A gente tem que cada vez mais se especializar mais, tornar, inclusive, como é no caso do mestrado profissionalizante,
transforma a minha própria prática de ensino num objeto de pesquisa, certo? Eu acho que é um pouco o foco de um mestrado profissional. Inclusive para a questão financeira do professor. Claro, né? Óbvio, né? Isso é o ganho, a gente não vai ser hipócrita, né? Então é importante, à medida mais que você se qualifica, logicamente, a possibilidade de ter um ganho, um retorno financeiro, né, do seu trabalho, isso é fundamental, importante. Professor, aproveitando o gancho aqui, você falou a respeito do programa, o mestrado ele é profissional. Isso. E existe o mestrado acadêmico. Isso. Qual seria a diferença básica entre o mestrado profissional e o acadêmico? Bem, eu acho que o mestrado acadêmico ele não tem um compromisso tão grande com o produto da sua pesquisa, tem uma aplicação mais direta, né, mais prática, né? No nosso caso, que é um mestrado profissional no ensino de filosofia, é tornar o ensino de filosofia um objeto de pesquisa e você propor, vamos lá, estratégias, né, pedagógicas, né, mais coerentes, você ter um aprofundamento no conhecimento na própria prática, você ter também um produto, né, que é isso, no final, quem está fazendo o nosso mestrado profissional vai ter que apresentar um produto que é um itinerário pedagógico, né, dentro da disciplina de filosofia. Então tem esse direcionamento mais prático, mais chão de sala, do que um mestrado acadêmico. Então a gente poderia dizer que para o professor que está em sala de aula, que está ministrando as suas aulas, que está trabalhando, o mestrado profissional seria mais adequado perante essa realidade. Se o interesse dele for realmente tornar a prática dele um objeto de estudo, né, e propor algo novo, sim. Né? Claro, o mestrado acadêmico é também incrível nesse sentido, promove um aperfeiçoamento do conhecimento grande que você pode, de fato, em algum momento trazer isso para a prática, certo? Mas assim, vamos dizer que o mestrado profissional ele é mais focado nessa prática. Esse mestrado começou o programa dele no IF Sertão no ano passado, então nós temos a segunda turma, 2024, a primeira foi 2023, e assim, qual é a importância desse programa para o IF? O IF Sertão trouxe o mestrado profissional, tá? Que está sendo um produto muito bem aceito. Qual a importância desse programa para o Instituto, para a nossa instituição, e que disciplinas o senhor está trabalhando nesse mestrado? Vamos lá, primeiramente para o Instituto, né? Então, por exemplo, a gente tem que ter em mente que a gente é um Instituto Federal, né, de Educação Tecnológica. Então, assim, ele vem das antigas escolas técnicas. Eu acho que talvez é importante ter um programa como esse, no sentido de talvez ultrapassar talvez um tipo de mentalidade que ainda vê isso aqui muito próximo ainda ao ensino técnico. Então, o Instituto Federal é uma coisa maior, né? Então a gente está formando o ensino médio técnico, a gente está tendo programas de mestrado, tem programas de doutorado, ele tem uma verticalidade interessante dentro dos cursos que são oferecidos dentro do Instituto, certo? Também é uma oportunidade interessante para a própria instituição, né, talvez ver essas disciplinas que são tidas como propedêuticas, né, dentro de uma maior perspectiva, numa perspectiva mais, vamos dizer, mais importante, dar uma maior importância a essas disciplinas, né, porque às vezes dentro dessa herança do ensino técnico que os institutos vêm, a gente tem essa mentalidade de que talvez as disciplinas propedêuticas elas não sejam, enfim, o foco principal, né? Então, a gente visa, o Instituto Federal visa a formação integral do ser humano. Por isso que temos filosofia, sociologia, né, geografia, a preparação do indivíduo como um todo e para o exercício da cidadania. Então, você ter algo nesse sentido é importante. E a outra pergunta, as disciplinas que eu estou lecionando agora no momento, não sei se você sabe, a pergunta é direcionada, eu também sou professor do Instituto Federal. No Instituto Federal eu dou aula de filosofia, né? Esse semestre não tenho aula nas licenciaturas, mas eu dou aula de Fundamentos Filosóficos da Educação, no próprio Instituto Federal, na graduação, e no mestrado eu estou dando filosofia do ensino de filosofia. Professor,
programa do Profifilo, ele é um programa instituído em rede federal, não é isso? Isso. O IF Sertão, através de um projeto, conseguiu trazer esse programa para o Instituto, não é isso? Só que o senhor, além de professor do programa, o senhor também é orientador do programa, certo? Que linha de pesquisa o senhor está trabalhando com seus orientadores? Os orientandos, talvez é o foco maior dos meus 2 orientandos agora no momento que eu estou recebendo esse ano, né, seria a prática do ensino de filosofia. Então eu tenho um projeto, né, de uma aluna, de uma orientanda que está trabalhando a contextualização do ensino de filosofia, né, assim, as práticas didáticas, um outro orientando, né, não sei se eu devo mencionar os nomes, enfim, que está trabalhando com o foco dele é o filósofo Byung-Chul Han, né, um filósofo coreano. Ele está trabalhando a perspectiva da formação integral, né, do educando, né, focando também nessas questões da sociedade do cansaço, né, do adoecimento mental, da aceleração social, nessa vida voltada nesse estágio do capitalismo voltado para a produção e a autoexploração. Então ele está trabalhando dentro dessa perspectiva da formação integral do ser humano. Recentemente, um grupo de professores de filosofia do Instituto Federal, certo? Eu posso até citá-los aqui, é importante porque é uma pesquisa. Professor Gabriel Cafuri da Rocha, professor Cristiano Dias da Silva, professor Eduardo Vergolino Barbosa, professor José Aldo Camussa de Araújo Neto, professor Pedro Augusto de Castro Buarque Silva, professora Rosilene de Souza Oliveira. Esses professores, eles produziram um relatório sobre a viabilidade para a implantação do curso de segunda licenciatura em filosofia na modalidade EAD do IF Sertão, certo? Desse relatório existe aqui uma informação muito importante, que é uma informação oficial que vem da GRE, que é o setor da educação voltado aqui para Pernambuco, né, aqui em Petrolina, e vem do NTE10, que é o mesmo segmento, só que em Juazeiro. E as informações que nós temos aqui é que, unificando a rede municipal, estadual e privada da GRE, a GRE ela engloba os municípios de Petrolina, Lagoa Grande, Orocó, Cabrobó, Santa Maria, Dormentes e Afrânio. Então, levando em consideração rede municipal, estadual e privada, existem 435 professores de filosofia. A gente não está dizendo que são 435 professores formados em filosofia, professores que ministram aula de filosofia do lado pernambucano. Do lado baiano, 38 professores. Então nós temos aqui aproximadamente 474, 75 professores nessa região que trabalham com a disciplina de filosofia, seja ele formado em filosofia ou não. E qual é a ideia básica desse relatório? A ideia principal do relatório é produzir dados que você possa ter, por exemplo, professores que façam uma segunda licenciatura, que futuramente entrem no mestrado do Profifilo. Qual é a sua opinião sobre isso? Acho importantíssimo. A gente estava falando em termos de instituto, né, federal, essa verticalidade, né, essa possibilidade de você fazer, no caso específico, um mestrado, talvez, quem sabe, uma graduação, né, um mestrado, um doutorado, né, e você ter uma segunda licenciatura em filosofia voltada, né, para professores que já ministram a disciplina, mas não têm essa formação. Eu acho interessantíssimo para essa qualificação do profissional,
né? A gente reconhece que esses professores têm muita experiência, muita prática, mas, claro, a formação acadêmica é importantíssima. E talvez no futuro, né, talvez antes de entrar no mestrado, seja interessante realmente ter essa... Não que uma coisa exclua a outra, né? Se você quiser fazer o mestrado de cara a partir da sua vivência, né, na sua primeira graduação, que não é de filosofia, tudo bem. Mas se você já tem essa vivência na filosofia, você já passou por uma segunda graduação em filosofia, você vai chegar no mestrado, né, já conhecendo o que é a filosofia, quais são os principais autores, as principais obras, a metodologia da filosofia, né? Enfim, né, eu acho que isso é importante. Eu acho que a possibilidade de você ter uma segunda licenciatura, né, é interessante, é uma oportunidade grande de qualificação profissional e uma forma de melhorar o ensino, né, entregar um ensino melhor para os nossos educandos no estado de Pernambuco e aqui das regiões próximas, a Bahia, enfim. Perfeito. Nós estamos na segunda turma do mestrado profissional de filosofia. A primeira turma foi em 2023, a segunda agora em 2024. E evidentemente que em cima desse relatório vai viabilizar o surgimento de novas turmas. Alguns alunos dessas turmas de 2023 e 2024 são formados em filosofia. Outros alunos têm uma outra formação, mas ministram aula de filosofia. Isso é um desafio para o professor? Trabalhar com alunos em um mestrado profissional que não sejam formados diretamente naquela disciplina. É um desafio e uma oportunidade, né? Eu acho que as duas coisas andam juntos. Eu acho que, por exemplo, quando a gente recebe um aluno, né, seja ele formado em filosofia ou não seja formado, sempre é uma oportunidade de troca de ideias interessantes, certo? Talvez para o aluno que não tem, logicamente, uma graduação em filosofia, talvez tenha um pouco mais de dificuldade de lidar, né, com as principais obras, né, o conhecimento da história, da filosofia, o que é uma pesquisa em filosofia. Então, assim, claro, quando essa pessoa chega, qualquer um, né, que sai de outra área para fazer uma pós-graduação stricto sensu em outra, ele vai ter, digamos assim, que trabalhar mais para poder superar as dificuldades que tem, né? Então, assim, eu percorri esse caminho anteriormente, vou ter que, de fato, andar mais rápido ou então me esforçar mais para percorrer esse caminho novo que eu estou seguindo agora. Então, isso é óbvio. Então, é sim um desafio, né? Mas também é uma oportunidade nossa de conhecer qual é a realidade de sala de aula dos nossos professores, né? Que são nossos estudantes no mestrado. Então, é interessante você ter esse público. Professor, o ensino de filosofia, não só filosofia, né, mas a área de humanas, mas filosofia, geografia, história e sociologia, foram muito afetados com a reforma do ensino médio, né? O ensino médio, com a Lei Federal de número 13.415 de 2017, ficou conhecida como Novo Ensino Médio, NEM. Qual é a sua opinião sobre isso? Essa reforma realmente prejudicou o ensino de filosofia na educação básica? Vamos lá. Então, essa reforma está num contexto histórico importante, né, da nossa história recente, né? Então, ela está no contexto do golpe parlamentar, né, de 2016, certo? É uma reforma que a justificativa dela era tornar o ensino médio mais atraente para o jovem, né, dar mais liberdade de escolha, que na verdade na prática não existia, né? Você tinha aí 5 percursos, 5 itinerários formativos, aí você tinha matemática e suas linguagens, né, língua portuguesa e suas tecnologias. Deixa eu ver mais, você tem ciências humanas e sociais aplicadas, e você tinha ciências da natureza, né? E por último ensino técnico profissionalizante. Na prática, né, essa escolha do aluno nesses itinerários formativos não poderia não acontecer, porque dependeria da oferta que a rede daria para o educando, para o estudante. Então, assim, era uma escolha dentro daquilo que já estava pré-estabelecido, não era uma escolha de verdade, então era ilusória essa reforma.
E no caso, no contexto mais específico de filosofia, né, você tinha a possibilidade, o risco de diluir a filosofia dentro da área de ciências humanas e sociais aplicadas, né? E assim, você tinha em 2008 uma legislação que colocava a filosofia em 3 anos, né, nas 3 séries do ensino médio. E aí, com essa reforma, você tinha esse risco de diluição da filosofia, da sociologia, né? E aí a educação crítica, né, a formação para a cidadania. Então, enfim, a filosofia foi afetada, né? Ela podia inclusive desaparecer como disciplina obrigatória, ela ser diluída. Então aqui em Pernambuco a gente teve uma redução da carga horária, ela ficou só 1 ano, eu acho que é só no primeiro ano que a filosofia ela é obrigatória no estado de Pernambuco. No contexto do IF Sertão, ela era em 3 anos, ela passou para 3 semestres, ou seja, foi reduzida pela metade. Foi inserida como componente curricular a ideia de projeto de vida, né? Então, a meu ver, um componente curricular voltado para o mercado, para um tipo de educação mercadológica, né? Na ideia de meritocracia, onde você é responsável pelo seu sucesso e fracasso, que prega a resiliência. Então, sim, a filosofia foi bastante afetada nesse contexto. Eu acho que talvez a educação do ensino médio como um todo, né? Então, muito se fala de que ela reproduz uma espécie de dualismo que já tinha sido superado pelo LDB de 96, que é tipo uma educação para a elite e uma educação mais voltada para o mercado profissionalizante para as classes populares. Então, enfim, é uma reforma que foi mais uma contra-reforma do que de fato uma reforma da educação. Já seria um problema não ter filosofia no ensino básico. Concorda com isso? Sim. E a filosofia, da forma como ela foi, entre aspas, dilacerada, tornou-se um problema maior. Até porque a filosofia ela deveria fazer parte do currículo como um todo, né? Mas em função dessa lei, repito, 13.415/17, que ficou conhecida como Reforma do Novo Ensino Médio, tá? A filosofia, entre outras disciplinas, ela perdeu espaço, um espaço que não deveria ter perdido. E isso complica principalmente segmentos importantes, que é a parte da área de humanas. E aí, em relação a esse processo que aconteceu no nosso país, até porque o Brasil não é aquele país que existe uma política de continuação daquilo que já existe, hoje nós temos um problema muito grande na área educacional, porque segundo uma matéria de uma revista de grande circulação nacional, que foi publicada esse ano, em janeiro desse ano, essa revista diz, nessa reportagem, que 58% dos estudantes de licenciatura desistem antes de sua conclusão. Ou seja, daqui a 15 anos a gente não terá professores suficientes para atender a demanda da educação básica. Qual é a sua opinião sobre isso, professor? Reflete o desprestígio, né? O sucateamento da educação, né? O desprestígio da docência no país. Né? Lembre-se, assim, pegando o gancho da reforma do ensino médio, ela inseriu ainda uma coisa do notório saber, né? Que qualquer pessoa sem formação poderia dar aula. Então, assim, reflete. Então, assim, você vai passar anos numa cadeira de faculdade fazendo a licenciatura, quando qualquer professor, qualquer um, pode vir e dar aula no seu lugar, né? Então se esquece que o ensino, né, a profissão de ensino, ela também é um saber, né, é rigoroso, né, é algo para qualquer um, né, que é uma coisa do notório saber, ele desprestigia a docência. Então, no contexto desse. Então, a docência tem sido sucateada, né, a coisa esse processo, né, o avanço da educação à distância, que é importante, dá mais acesso à classe trabalhadora, ter uma formação, mas, por um lado, também sucateia a docência, né, deixa o profissional, o professor, né, mais desamparado, né? Então, a carga horária de muitos professores é muito grande, né?
principalmente na rede privada e na rede pública também, né? Então, assim, tudo isso reflete o desprestígio da docência, da nossa sociedade. Então, uma profissão muito importante, né? Básica para a formação de qualquer outro profissional, mas que a gente não dá o reconhecido valor. Então, esse levantamento, né, e essa possibilidade de apagão na docência e na educação, ela é algo grave e, enfim, mas reflete o nosso descaso que o país vem dando à educação nos últimos anos. A própria reportagem trata disso. Ela diz que vai ser um apagão de professores porque em 15 anos aproximadamente, talvez um pouco mais, um pouco menos, a demanda vai ser muito pequena para atender uma necessidade, reflete o desprestígio, principalmente perante a sociedade, perante o Estado, perante governos que passaram e não perceberam ou não quiseram enxergar a importância da educação. E nós vamos estar diante de um problema que para a gente é muito preocupante, até porque não é um problema apenas da educação, é um problema de país. Não existem países desenvolvidos que não tenham investido em educação de forma maciça. Exato. Então, assim, você vai ser, sem investir em educação, a gente vai ser um país sempre na periferia do capitalismo, né, exportador de commodities, produtos de baixo valor agregado. Então, se a gente não investe na educação, na pesquisa, né, enfim, na inovação, na extensão, que isso é papel das universidades e dos institutos federais, a gente não vai alavancar, né? Então, para botar, digamos, de fato, a maior parte da nossa população dentro do orçamento. Então, realmente, sim, reflete o descaso com a maioria das pessoas e com o projeto de país mesmo, né? Enfim, é um quadro assustador. E aí torna a importância mais ainda de a gente lutar por esse espaço aqui, né? Que é dentro desse pequeno espaço aqui que a gente está querendo defender, né? Que são os institutos federais como um todo, como um programa de mestrado profissional que capacita o professor para que entregue uma melhor aula ao seu aluno, né? Então, a gente tem que lutar por esses espaços, preservá-los, ampliá-los o máximo possível, né? E também nós, como professores, lutar por uma educação de qualidade, né? E pela profissão do professor de fato seja reconhecida. Professores que são sido muito atacados ao longo desses últimos anos, né? Enfim, chamados de todos os nomes possíveis. Infelizmente, né? Isso. Professor, existem muitos professores que atuam na educação básica que não conhecem o programa que é o Profifilo, o mestrado profissional em filosofia. Como é que nós podemos tornar esse programa mais democrático? E qual é o seu recado para quem deseja seguir se qualificando, tendo um Profifilo como oportunidade gratuita e ainda com chance de bolsa? É isso, eu acho que a questão das bolsas, né? Então, assim, a gente tem mais aqui, por exemplo, essa turma, eu acho que já tem 5 bolsas aí para CAPES, para turma. Né? Então, assim, o acesso à bolsa ajuda na permanência, né? E estimula para que novos alunos venham. Eu acho que à medida que a gente for formando turmas, a gente não formou a nossa primeira turma, a gente vai ficando mais conhecido à medida que os nossos estudantes forem participando de congresso, aparecendo, publicando, né? A tendência é o programa ficar cada vez mais conhecido, certo? Também a ideia da segunda graduação pode ser um caminho justamente também para que os alunos conheçam mais o mestrado e talvez, quem sabe, né, a ideia de um doutorado, que a gente tem essa aspiração. Então, eu acho que à medida que o programa for se solidificando, for se estabelecendo, for, enfim, ganhando respaldo dentro da própria comunidade, ele tem a tendência de ser mais conhecido, né? E aí a gente tem mais acesso, tem mais bolsa e isso vai sendo um processo talvez mais democrático, que permita que os nossos estudantes consigam frequentar e permanecer, né? Eu acho que talvez seja por aí, né? E para aquele que está, né, querendo entrar ou que já está, né, dentro do programa, a ideia é não parar, né? A ideia é não desistir, apesar de todas as dificuldades que a docência sofre nesse país, a gente continuar estudando. Eu acho que inclusive estudar, pesquisar nesse país é um sinal de rebeldia, né?
contra aqueles que querem degradar a educação, a gente tem mais aqui continuar estudando, pesquisando, fazendo um bom trabalho. Então não desistir, buscar realmente, né, se especializar, né, publicar, usar inclusive a pesquisa como ferramenta de apontar soluções, de denúncia também. Então eu acho que não parar, né, e continuar estudando e pesquisando, eu acho que é de suma importância. Pessoal, você que nos assiste nesse momento, nós queremos agradecer primeiro a presença do professor Sebastião, tá? Professor Dr. Sebastião Francisco de Almeida Filho, e dizer a você que está aí do outro lado que o Prof. Filo é uma grande oportunidade. Você, professor de filosofia, graduado ou não, você que está em sala de aula, que precisa se graduar, que precisa de um mestrado, uma qualificação profissional, evidentemente não apenas para o currículo, mas também a questão financeira é muito importante. O mestrado profissional de filosofia, ele é uma grande oportunidade. Turmas que começaram em 2023, já estamos na turma de 2024, teremos a turma de 2025 e você pode evidentemente ingressar no programa, tá certo? O IF Sertão está de portas abertas para você que pretende se qualificar e ter um mestrado profissional. Um grande abraço, nos encontramos por aí. Obrigado.